tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Resenha Podcast, o programa que trata de temas pesados de forma leve, como uma resenha. O esporte é uma importante ferramenta para a promoção da saúde física e mental, e também promove aspectos como respeito, interação e pertencimento social. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o esporte como uma ferramenta de transformação social. E para falar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o vereador Marcelo Macedo, também o sensei André Batti, e o vereador trouxe como convidado Marcelo Ragazzini, que é professor de jiu-jitsu. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitarem o nosso convite. E eu já começo aqui com uma pergunta. A sociedade, de modo geral, já entende que investir em esporte é investir em saúde pública, em qualidade de vida? Seja bem-vindo. Bom dia. Sem dúvida, né? A sociedade, ainda mais após pandemia aí, né? A gente entendeu a importância da prática da atividade física e do esporte como ferramenta de prevenção a doenças e de saúde física e mental, que é o mais importante. É de extrema importância que a criança, desde muito cedo, né? Nós vamos dar o exemplo aí do nosso pupilo aí, do filho do Ragazzini, o Davi, que a gente estava conversando em off aqui, que desde os 6 anos a gente está acompanhando a evolução dele. Então, a melhora é em tudo. A melhora no relacionamento interpessoal, no relacionamento com os pais, na escola, e sem contar a questão da saúde propriamente dita. Importantíssimo, né? Queria agradecer a presença do Marcelo, do sensei André Batti, né? Karateca, jiu-jiteiro. Eu já pratiquei os dois. E quando você começou falando que de peso, eu achei que você olhou para mim, cara. Não, de jeito nenhum. Eu achei que você olhou para mim. E para vocês, a sociedade já entende o esporte como saúde pública? Vai lá. Eu tenho certeza que sim, né? A gente dá aula em escola, as crianças há mais de 4 anos, e a melhora do desenvolvimento social da criança é notável, assim. Então, eu tenho vários feedbacks dos pais. Eu tenho uma academia, sou policial civil, então a gente trabalha nessa área do jiu-jitsu para as crianças, inclusão e tudo mais. Eu tenho certeza do que você me perguntou. A melhora da autoestima, disciplina, respeito e hierarquia, que são pilares das artes marciais, são todas incluídas nesse contexto. E a melhora é notável. Eu faço minhas as suas palavras. Quer dizer, eu mesmo trabalho com um projeto social, né? Então, a gente vê isso de maneira muito clara, assim, quando a gente vai para uns bairros, ou perto de bairros um pouquinho mais vulneráveis, a gente vê muito a emancipação social primeiro. Então, o esporte é educação, né? E a arte marcial tem uma coisa a mais, que os outros esportes são muito bons, mas não tem, que é a expressão artística. Então, a gente trabalha as emoções, trabalha a pressão, e a autoestima é um benefício muito pungente, assim, e outros tantos. E para a saúde, a mesma coisa. Então, o nosso grão-mestre, né, do nosso karatê, diz que o karatê é metade físico e a outra metade ele é espiritual. Eu acho que isso deve se aplicar às outras artes marciais também, e os benefícios vêm nesse mesmo sentido. Eu vou aproveitar um gancho do que você falou com relação às emoções. De que forma as emoções desse jovem, adolescente, dessa criança interferem ali na prática da atividade física? Bom, eu tenho uma conversa bastante com os pais, né? Porque o problema atual é o bullying, né? Então a gente tem que ir lá, a criança que ela é mais, assim, quieta e tem aquele mais agitado. Então qual que é a ideia da arte marcial? É acelerar o mais devagar, frear o mais agitado e equilibrar a turma toda. Então esse é o nosso objetivo, entendeu? Então o combate ao bullying vem do como? Melhorar da autoestima. Então, eu vou melhorar a autoestima da criança para ela enfrentar os problemas do dia a dia, entendeu? Através da arte marcial, tanto no aspecto mental quanto físico, entendeu? Ela não quer participar de nenhum problema, mas ela também está ali preparada caso houver. São valores e princípios que são incutidos na criança, né? E que você vai equacionando de uma maneira geral e demonstrando que às vezes não há necessidade de um embate, mas você está preparado até para evitar isso, né? Então, o bullying é uma coisa hoje muito latente nas escolas
e por esse motivo tem um projeto de minha autoria tramitando nessa casa para que a arte marcial, o jiu-jitsu, o karatê, o judô, façam parte da grade curricular, para que isso seja praticado como método de ensino nas escolas e prevenção a uma série de fatores. Uma outra questão importante, né, do esporte e da arte marcial como ferramenta nós tivemos recentemente um caso de ataque na escola. Ninguém quer que alguém seja taxado de herói e se coloque em risco, mas é necessário que você saiba o que fazer. E saber fazer, às vezes, é evitar o enfrentamento. É o contrário daquilo que muito se pensa. Nós que já fomos policiais civis, às vezes você portar uma arma de fogo, você não vai para o confronto, mas você evita se colocando numa situação de segurança, né? Sabendo da sua capacidade. Então é importante que a criança, desde muito pequena, entenda que ela tem a capacidade não só de se defender, mas de evitar qualquer tipo de confronto, não se colocando numa situação de risco. Isso influencia na relação na escola, em casa, melhora nota, melhora tudo, melhora o convívio, né? Então o esporte é tudo. E não é só arte marcial, né? Eu sou um incentivador de esporte de um modo geral. Nós falamos aqui do tênis, agora nós temos aí em quadra pública pickleball, beach tênis, vôlei, futevôlei, futebol, enfim, o esporte de maneira geral. É que a arte marcial ela é mais voltada para essa questão da hierarquia, disciplina, pertencimento e valores e princípios. E você pode praticar todos os outros e ainda praticar arte marcial. É porque a presença de um instrutor, de um sensei, de um professor das artes marciais é muito forte, né? Então, essa relação é muito próxima também com as crianças, com o pessoal que pratica ali. E o respeito, né? É uma palavra importante no nosso dia a dia e está faltando de um modo geral. Eu sempre falo, o respeito é a primeira porta de entrada. Se ela não abrir, fechar, ela não vai fechar nenhuma porta, né? Educação e respeito, isso desde muito cedo meus pais me ensinaram. Se não abrir nenhuma porta, meu filho, fechar também não vai. Mal não vai fazer, né? Mal não vai fazer. Como, André, a gente consegue incutir ali, durante as atividades esportivas, questões como essa, o trabalho do emocional também, combate ao bullying, que a gente está falando aqui? Bullying tem duas, ou mais fáceis, né? Mas eu vou falar de duas aqui. Ou o enfrentamento ao bullying tem essas faces, e uma delas é ele não acontecer. A ideia é essa, né? É o ideal. E por parte dos nossos alunos, provavelmente não vai acontecer. Porque existe toda uma questão que a gente chama de etiqueta, né, lá no Karatê, que são regras éticas de conduta que se deve seguir. E a pessoa não vai ficar fazendo bullying com a outra, enfim e tal. Mas nem todo mundo pratica e nem todo mundo é assim, ou nem todo mundo teve a oportunidade na vida de ter uma educação de qualidade. Então, quando fizerem bullying com alguns dos nossos alunos, os mais jovens, né, principalmente que estão na escola, e na escola isso acontece, eles se doem, em média, se doem menos que os outros. Porque quem vai lá e toma chute, toma soco, e toma um armlock lá, você chamar o menino de 8, 9 anos de narigudo é o de menos, né? Então, cria-se uma casca, assim, uma certa resistência, não apenas por ter levado, entre aspas, porrada, né? Entre muitas aspas, mas também porque existe uma noção por parte das nossas crianças de que aquela pessoa, né, que está fazendo aquilo ali, falta alguma coisa, né? De que aquela pessoa está faltando educação, falta cortesia, falta etiqueta, falta ética. A gente tem uma pergunta do Grandão, que são perguntas dos nossos telespectadores. Do Grandão. Vai lá, Grandão. O ensino da arte marcial, tanto na escola quanto até fora dela, projetos sociais, academias, não pode acabar estimulando a criança a ser mais violenta?
Isso pode ser até um senso comum, né? As pessoas acharem que praticar algum tipo de luta, de arte marcial, aflora esse lado mais agressivo. É exatamente o oposto disso. Quem treina não luta. Ela tem a confiança necessária que, se ela precisar, ela vai usar. Então ela não vai vai se tornar agressiva. E dentro dessas regras de conduta, no caso ele falou que chama etiqueta lá na minha academia, a gente chama de regras de conduta. A criança já sabe até onde ela pode ir e o que ela tem que fazer. Então, desde cumprimentar primeiro o sensei, depois os menos graduados, nunca menosprezar o menor. Entendeu? Então, assim, eu acredito que é o oposto dessa pergunta. A arte marcial, ela promove o oposto disso. Eu costumo usar a palavra desmistificar, né? Eu como instrutor de tiro, eu uso muito isso na questão arma de fogo. E para o esporte, para a arte marcial, é exatamente a mesma coisa. A gente tem que desmistificar. O fato de você ter a capacidade, o conhecimento, não quer dizer que você vai fazer o uso. É justamente o contrário. É você saber para não fazer. Mas, né, estar sempre pronto para uma defesa, para uma intervenção. E aí vem os valores e princípios que a gente tanto falou, né? O respeito é o primeiro deles. E aí vem a hierarquia, né? Os mais graduados para os menos graduados, a forma de cumprimento e o limite. Saber aonde você, por exemplo, na aplicação de um golpe, até onde eu vou para não machucar o meu amigo, né? Ali são amigos, são irmãos que o tatame nos deu, né? Então a gente tem que saber diferenciar, mas não está ligado à violência, está ligado ao controle emocional. E há consequências para quem desrespeita essas etiquetas ou as regras de convivência que vocês falaram? Eu acho que existe uma estrutura, assim, um aparato disciplinador. Mas eu acho que a primeira consequência é a não pertença. Porque a pessoa que não segue as regras é um peixe fora d'água. Então, aqui já foi falado sobre hierarquia, que é uma coisa muito séria para nós, muito séria mesmo. Então, por exemplo, existe um respeito muito grande, uma reverência ao mestre, ao professor, ao sensei, ao faixa preta e tal. E mesmo que eu seja bem graduado, tem uma faixa ali que já é quase faixa preta, ou, enfim, faixa verde, um jiu-jitsu roxa, marrom, e eu tenho, assim, a eminência nas aulas, né? Aí eu vou lá e ajudo o mestre, eu ajudo a fazer tal coisa, eu mostro o exercício e tal. Isso é para servir, né? Você não é mais graduado porque você é melhor que os outros, assim, essencialmente. Você é mais graduado para servir. Lá no Karatê, os mais graduados ficam na frente. Por quê? Porque ficam mais perto do mestre, tem algum tipo de vantagem? Não, é porque os outros que estão atrás, que ficam atrás, olham e aprendem. Então você está ali para ensinar os outros, é para servir. Quem tem essa noção não vai sair na rua, na casa, na escola, trabalho e menosprezar quem está mais abaixo, e desrespeitar quem está mais acima, né? Então são regras que a pessoa leva para a vida. Então, quando a pessoa não segue as regras, eu acho que o primeiro elemento disciplinador é a pessoa se sentir mal ali. Ali não é o lugar para ela se ela continuar assim, quebrando as regras. A pessoa mesmo se sente mal ali? É um não pertencimento. Um peixe fora d'água, ela se isso. condena ali quando ela não está seguindo as regras. Mas nem dá para não seguir muito, né? A pessoa passa de uma semana, acho que lá na sua academia é igual, a pessoa passa de uma semana, 15 dias ali, já entrou no clima, porque tá vendo como é que é. E é isso, não tem escolha. Aqui é respeito, é disciplina, é empatia, é tudo isso. E é uma família, todo mundo se veste do mesmo jeito, é o kimono, é igual. A única coisa que muda é a cor da faixa. Aí eu falo para os meus alunos assim, né? Aqui é o único lugar onde a meritocracia funciona realmente. Porque você se superou e é por isso que você tem uma faixa mais escura que a do outro, né? E veja, não é superar o outro, é se superar. E isso é muito reverenciado na arte marcial. Nossa, ele é faixa verde já, marrom. Ele se superou mais que eu. Teve a oportunidade na vida de enfrentar desafios mais difíceis que eu. Ele tem que ser respeitado. Passou por outras experiências, né? Marcelo, tem consequências aí não respeitar as regras, não somente ali dentro da escola, mas
fora também? Então, eu acho que, na verdade, a pessoa não se enquadra ali. Ela não vai passar de 2 semanas ali dentro, ela vai sair. Entendeu? O ambiente não permite. Entendeu? Então, é disciplina, é respeito, hierarquia. Também é um ambiente agradável, familiar. Entendeu? Então, assim, a pessoa que está fora desse contexto, ela não consegue se enquadrar ali. Então, assim, passam pela gente várias pessoas. E várias ficam pelo caminho, entendeu? Porque não é o que ela tem de cultura dela. Entendeu? Então, assim, as consequências são inúmeras, né? Fora da academia, né? Responde na justiça, qualquer eventual problema que tiver. Então, a gente tenta fazer um ambiente disciplinador. Então, quem não se enquadra, está fora. E veja, não é repressor, não. É um ambiente, você segue aqui porque eu estou falando para seguir. É porque socialmente funciona melhor quando a gente olha para o nosso amiguinho com mais empatia e dentro dessa caixinha, né, desse contexto da empatia está o respeito, a disciplina, a reverência ao espaço do outro. Luta é muito isso, né? É você respeitar e é você defender o seu espaço. Esse espaço aqui é meu, você chega muito perto, você vai tomar um golpe. E isso não é só no soco, no chute ou na chave. Isso é metafórico também. Esse é o meu espaço, aqui é meu espaço, tem que ser respeitado. Então é muito a valorização do espaço de cada um. E, vereador, nas quadras, há rivalidade entre os esportistas? Sempre há, e eu acho que ela tem que ficar nas 4 linhas, né? Eu nunca vi, vou dar um exemplo, o futebol, que é mais comum, né? Eu nunca vi um juiz engolir o apito. Depois que aquele som foi externado, dificilmente ele volta atrás. E o jogador insiste em ir lá e provocar e falar. E aí ele é punido, que é o que a gente estava falando. Vai tomar um cartão amarelo, vai tomar um cartão vermelho. Quer dizer, a gente tem que saber o limite. Então, é o que a gente estava conversando. É uma evolução constante, né? A graduação é assim, o nível de preparo é assim nos demais esportes. Então, a gente tem que compreender a nossa capacidade, a nossa limitação e buscar essa evolução. Como em tudo na vida. Mas a arte marcial, sem sombra de dúvidas, faz parte dessa evolução para incutir valores, princípios que você vai carregar para o resto da sua vida. E quando esse limite de rivalidade extrapola os limites da quadra, de um tatame, é quando a gente vê aquelas situações de violência entre torcidas, né? E a gente acaba se assustando com as consequências de tudo isso. Antes da gente comentar, vamos para a pergunta do Grandão, que tem mais uma. Como foi falado muito de inclusão social pelo esporte e tudo, a pergunta que veio aqui foi a seguinte: e no caso de famílias já em situação de vulnerabilidade social, como é que isso ajuda? Como é que esse esporte pode trazer algum tipo de renda para essa família? Porque nem todo esportista vai ser o vencedor, né? Vai ser o número 1. Existe essa possibilidade? Existe no próprio município, né? A Secretaria de Esportes tem as bolsas para os atletas, né? E anualmente também os vereadores podem destinar emendas para projetos que tenham a sua documentação ok. Mesmo as pessoas que tenham essa situação de vulnerabilidade e ela ou as crianças, seus filhos queiram participar, elas vão ser recebidas, vão ser integradas ao projeto ou a própria secretaria vai cuidar. E aí vai da criança ter ou não talento. Agora, como esporte, ela vai poder praticar com tranquilidade. Agora, se ela vai evoluir para profissionalizar, aí já tem que ter, né, um trabalho maior, e aí vem o dom, é a exceção, não é a regra. Né? A gente sabe que de inúmeros atletas que se colocam e buscam se profissionalizar, 1 ou 2 só é que alcançam isso. Então, não é tão simples, mas a prática do esporte, ele vai começar como 6 e vai praticar até os 100 anos. A gente tem atletas aí de jiu-jitsu, de karatê e de outras modalidades que estão aí com 80, 90, nas suas limitações, praticando. E eu falo sempre assim para os alunos, né? E eu tenho muitos alunos em situação de vulnerabilidade social por ser projeto. Muitos não, mas outros sim. Então, tem uma coisa assim que é das artes marciais. A arte marcial, um curso de artes marciais, né,
né, que você pega lá da faixa branca, menino ou mais velho já, né, adulto, e vai graduando, se esforça, e o dom é muito importante, mas nada supera o trabalho, nada supera o treino. Tem gente que não tem assim uma vocação, não tem uma consciência corporal às vezes, um acervo motor interessante, mas o cara vai lá e faz e treina todo dia, e esse esforço é maior do que o talento, né? E aí, não é? Desculpa, Não, diga. eu estava aqui pensando na pergunta do Grandão, acho que eu acabei não concluindo e te Sim. atrapalhei. E essa criança ou essa pessoa que estava numa situação de vulnerabilidade, que ingressou, treinou, se esforçou e alcançou a maior graduação, ela pode ter sim uma fonte de renda É nisso. isso, exatamente. Exatamente. Ele vai ser um professor, um sensei, e vai dar aula e pode sim se tornar uma profissão como a gente conhece vários. Sim. Hoje em dia não, sempre, o Conselho de Educação Física não requer faculdade para quem é faixa preta, porque eles entendem que a faculdade não é capaz de dar um curso de artes marciais completo como nós. Isso aí certamente demanda muitos anos e não dá, né? Então, para o faixa preta estar atuando profissionalmente como faixa preta dentro da arte marcial que ele pratica, não precisa ter um curso de uma graduação em educação física. Então o cara vai lá, faz lá e treina 6, 7 anos, 8 anos, sei lá quanto, e consegue a faixa preta. É um curso profissionalizante. Agora, o que significa isso para uma criança, sei lá, começou comigo com 10 anos, com ele com 10 anos, chega nos 18 anos e é um faixa preta agora e vai conseguir dar aula e se sustentar, viver assim dignamente e tudo. É uma emancipação social, não é, vereador? Que é muito importante. Então isso é uma coisa própria da arte marcial, né? Que é muito legal de a gente citar. Eu acho também que, por exemplo, assim, você está tirando, Tom, a criança está em situação de vulnerabilidade, certo? Então, você põe ela para treinar. Ela não vai estar admirando o traficante do bairro, o bandido do bairro. Ela vai estar admirando o sensei. Entendeu? Tipo assim, então, para começar, a gente já está dando um caminho para ela ali, uma opção. Sim. Entendeu? Que não é válido. E ele pode seguir esse caminho e virar um professor. É a referência. É referência, eu acredito nisso. E se não for um professor, né, de artes marciais, se ele quiser ser qualquer outra profissão, a gente acredita muito que ele vai ser um profissional melhor porque é um artista marcial. Mais disciplinado, mais correto, mais íntegro, etc. Então, nesse sentido aí que você está falando. Hoje eu vejo vários ícones da arte marcial indo em empresas multinacionais dando palestra, mostrando a importância da arte marcial na vida deles. E os grandes empresários olhando para esse lado, colocando eles para não só motivar, mostrar a diferença na pessoa que seguiu o caminho das artes marciais. Olha, eu acredito que não só é uma ferramenta de inclusão, como de ressocialização. A arte marcial, ela tem um papel importantíssimo na sociedade, enquanto prática esportiva no que tange a saúde física e mental, mas na parte social também. Ele falou, é um curso profissionalizante aí e que se ele começar num projeto é gratuito. Nós temos aí pessoas do nosso convívio, do nosso círculo de amizade, que tinham tudo para dar errado na vida e hoje são mestres aí, estão até morando fora. Aliás, Cacá, um abraço para você, está fazendo sucesso lá nos Estados Unidos, treinando grandes ícones aí do UFC. E o Cacá é um exemplo de tudo aquilo que poderia, se não tivesse tido esse trabalho do esporte na vida dele, ter dado errado. Sim. E ele sabe disso e ele conta a história dele. Né? Ele deu certo na vida e é por isso que eu sou tão fã dele, como tantos outros aí. Né? Sou fã do Marcelo Ragazzini, admiro a família dele, tenho um carinho enorme pelo Davi, porque o esporte que ele leva a sério, ele não guardou para ele, para a família, ele leva para todo mundo. A gente sabe do envolvimento dele, tem outra atividade, mas ele faz isso por amor ao esporte e ao jiu-jitsu. Eu tenho um carinho muito grande pelo karatê, que também lutei karatê, né? O Ronaldão lá da Rata é um mestre aqui, um sensei, né? Conhecido na cidade, que formou tantos profissionais que praticam e levam seus valores e princípios.
Eu acho que depois do pai e da mãe, o mestre e o sensei são as figuras mais importantes para a criança pela referência, pela educação, pelos valores e princípios. Dentre os alunos que vocês têm hoje, já identificam em algum deles um talento nato ou pessoas que querem seguir aí a carreira, a profissão? Olha, eu acho que tem os dois caminhos, o que ele falou do esforço e do talentoso. Então, assim, a gente identifica aquele que é talentoso realmente e identifica também aquele que é esforçado. Então, assim, eu acho que os dois seguem juntos. O problema do talentoso é que ele desiste muito rápido, porque para ele é tudo muito fácil. Eu acho só essa diferença, entendeu? Então, a gente identifica sim. Eu estava até falando ontem com os pais lá, que eu tenho uma turminha de 5, 6 anos. Então, às vezes, o pai chega lá na expectativa que ele vai, o filho dele é um ninja. Só que não é isso. Daí, quando tá todo mundo junto, daí você vê, o pai olha e vê o nível, né? Então, mas a ideia qual que é? É acelerar o mais devagar, frear o mais agitado. Então, assim, e dentro desse time você consegue identificar mais, assim, que habilidades físicas melhores, cognição, então, e o outro que é mais tranquilo. Então, mas também você enxerga nesse aqui aquele que presta mais atenção, que repete mais vezes, entendeu? Então, assim, para chegar no mesmo E objetivo. ninguém vai estar sempre no seu 100%, né? Vai ter o dia bom, aquela noite de sono mal dormida, aquele dia que a alimentação não fez muito bem e tal. Mas eu vou deixar registrado aqui. Davi ainda vai ser campeão mundial, eu vou estar lá para assistir. Opa, estaremos lá. Boa. Estaremos lá. Boa. André, você identifica pessoas com potencial hoje já? Sem dúvida, né? O que o nosso professor falou aqui é muito verdade. É difícil, você nunca tem tudo. Né? Quando você tem alguém que é muito talentoso, tem vocação, esforçadíssimo, inteligente, forte, rápido, é excelente, ele não tem dinheiro para pagar a inscrição do campeonato. Mas é isso que eu acho que faz muito também a nossa riqueza, né? A gente se ajuda. E eu tenho muita gente lá que tem vontade e que tem talento também para ser um faixa preta, para ser um sensei, para tocar isso aqui quando eu me for daqui a muito tempo, né? E a gente tem esses alunos que investem em si mesmo nesse sentido. Tenho vários desses. Por favor, vereador. Enquanto eu estiver na vida política, não vai faltar esforço para manter o esporte e vontade para a gente manter e aumentar o esporte na vida pública e na participação dele como ferramenta de inclusão e ressocialização. A gente fica muito grato, porque não é uma mentalidade que transversaliza a política, mas alguns políticos têm. E é o seu caso, vereador. Então, muito obrigado por isso. Eu tenho aqui também na casa o apoio do vereador Gessé Silva, que me apoia já há 6 anos. E essa visão é muito importante e tira de situações de risco muitas crianças, jovens e adultos também. Então, parabéns, vereador. Isso é muito legal. E que venham mais vereadores e políticos de outras esferas com essa mesma ideia. Nós temos aqui outros vereadores que ajudam, eu vou cobrar que eles pratiquem. Por favor, faça isso. Que é o mais importante. Faça isso. Aliás, nós temos fãs aqui na TV que estão correndo, né? Não estão querendo praticar, mas a gente ainda vai resolver essa situação. O grandão ali, nós vamos dar um jeito nele. Exatamente. Ele tomou um chute aí. Com aquele tamanho, se treinar vai dar trabalho. Viu? Já falei isso. Disse ele que tomou um chute recentemente aí de um aluno nosso e foi meio traumático. Eu acho que é mentira. Mas a gente pode desmistificar isso, como o vereador falou. A palavra é essa. Inclusive para as mulheres. Importante a gente tocar nesse assunto, né? A mulher, ela precisa entender que ela não é uma vítima. Ela pode deixar de se colocar numa situação sabendo alguns ensinamentos básicos em tudo. Você, quando está portando uma arma de fogo, você vai evitar determinadas situações. Você, quando vai a um supermercado, você tem que evitar algumas situações. Você, quando vai estacionar o carro, você tem que evitar algumas situações. E a abordagem, no caso da mulher, em uma situação de violência contra a mulher, se ela tiver noções básicas, o cara, peraí, eu vou parar, porque se eu continuar, ou eu vou tomar uma invertida, ou alguém vai ver, ou alguém vai chamar a polícia, não posso congelar. Então, a gente precisa levar isso desde muito cedo.
eu acho muito importante que a gente leve esse trabalho aí da arte marcial para a escola, que a gente divulgue. E vou deixar aqui um desafio, vamos fazer um dia para as mulheres, né? Vamos fazer um dia de defesa pessoal. Marcelo já fez na academia dele lá, inclusive com uma... Sou suspeito de falar, né? Tem uma funcionária aqui da casa que é minha instrutora na minha academia, entendeu? Faixa roxa minha lá. Eu sou um dos grandes incentivadores que o Marcelo fizesse o curso de retenção e contra-retenção de arma de fogo, porque não é só portar, é saber defender a sua arma. Né? Você tem que ter noção do perigo que é estar portando uma arma, você tem que ter noção do perigo que é saber e ter o conhecimento para usar na hora certa. Não é porque eu sei lutar, porque eu vou agredir, eu vou atacar. As pessoas têm que praticar, entender, respeitar e evoluir. É isso. E mais dificilmente as pessoas esperam que as mulheres estejam preparadas para se defender numa situação ali de ameaça. Tem havido mais procura das mulheres em artes marciais? Eu todo ano faço no mês do Dia das Mulheres um aulão feminino só de defesa pessoal, certo? Então a procura é bem grande, entendeu? O que eu vejo, na verdade, é que, assim, o criminoso, ele vai na facilidade, ele não vai na dificuldade. Então, se a mulher tiver uma postura física melhor, já começa por aí. Sem falar depois que chegou próximo. Então, primeiro o olhar, o caminhar, a postura. Depois que ele chegou, se você dificultar, ele não vai ficar no difícil, ele vai sempre no fácil. Isso é experiência pessoal de 25 anos de polícia. Então, eu acho que a mulher tem sim que treinar, entendeu? Por exemplo, tô falando da minha academia, a gente tem uma turma feminina exclusiva, então só treina mulheres. Eu chamo isso de atitude positiva, né? Sim. Seja o homem ou a mulher, tem uma atitude positiva. Se você identificou, se você ali já se posicionar de uma maneira defensiva, aquele cara vai... Opa, foi engano. Ele vai fingir que não, você se equivocou, ele vai passar reto. Um exemplo. Mas é importante. É importante que a gente entenda. E nas escolas, né, a gente está vendo a necessidade da gente ter. Quando houve aquele ataque a uma escola de um ex-aluno, eu coloquei uma lei de uma equipe de pronta resposta nas escolas. Aqui. O que essa minha lei prevê? Que a gente tenha pessoas com o mínimo de formação para a defesa pessoal, mas que, além disso, que essas pessoas estejam prontas a identificar e saber e orientar e colocar em segurança os alunos. Não que isso vá acontecer e vai se tornar uma coisa recorrente, mas o saber o que fazer às vezes é mais importante, porque são um ou dois agressores, é uma arma de fogo, é uma arma branca, e aí eu preciso, identifiquei como é que eu vou fazer, eu preciso orientar para a saída, eu preciso acalmar a criança ou as crianças. Então, você, para ter esse condicionamento e essa tranquilidade, você precisa treinar e você precisa evoluir naquilo que você faz. E é o que a gente falou da questão da inteligência emocional, né? Sem Do dúvida. controle das próprias emoções. André, as mulheres, as meninas têm procurado mais? Eu tenho mais alunas do que alunos. Eu tenho 60% de alunas, a maior parte é adolescente, entre 12 e 19. E elas são muito beneficiadas mesmo. Inclusive, já houve casos, infelizmente, de alunas minhas que tiveram que se defender contra agressores, incluindo agressão doméstica ou na rua também. E se deram muito bem. Foram bem, conseguiram se safar, né? Nocauteou o cara lá e tudo mais. E isso é uma satisfação muito grande, porque eu não sei como é isso, porque eu sempre fui homem e sempre fui o mais forte possível. E eu nunca fui policial, mas eu trabalhei como segurança por 10 anos, né? Com segurança particular. E então a gente não é alvo, né? A gente não é alvo. A gente não sabe como é. Eu não sei como é. Você não poder sair na rua a hora que você quer. E isso é uma coisa que as mulheres, infelizmente, têm no horizonte. Então, mas não as minhas alunas. Não que elas saiam, porque ninguém quer ser alvo também. Ninguém se expõe a risco à toa. Mas eu acho que para a mulher é muito emancipador você poder sair, você poder fazer as coisas, você poder estar lá onde você quiser, sozinha, eventualmente,
com segurança, porque você tem autoconfiança, você tem uma mentalidade que está sempre pronta, preparada para tudo. Isso Mas é muito isso legal. que eu ia te perguntar, essa autoconfiança, esse se sentir mais preparada diante de situações desafiadoras, pode colocar essa mulher em mais situações de risco? Não. Não. Não, porque antes disso, porque a gente fala de autoconfiança e tudo mais, mas antes disso vem todo aquele aparato que a gente estava falando aqui hoje de humildade. Nada coloca, eu sou muito suspeito para falar, mas nada coloca o ser humano numa circunstância de humildade e de resignação mais do que um golpe bem aplicado nele. Então, quando você leva o golpe, quando você leva um chute, isso te coloca no seu lugar. Então, antes de você ter uma construção da autoconfiança, você tem, assim, uma tomada de consciência do seu tamanho no mundo. Então, isso aí vai sempre sendo construído de maneira paralela. Então, é uma autoconfiança, mas não é uma irresponsabilidade, uma irreverência com relação a... Não é. Você está sempre de olho, está sempre atento, porque você sabe da sua vulnerabilidade, porque o outro, né, que vai te fazer mal já sabe que vai fazer. Então você tem uma consciência muito grande, que é regada pela autoconfiança. Estar preparado, na verdade, não é... É isso. Está preparado. Ele não quer, eu não quero ser o valentão ou a pessoa que vai exagerar nas atitudes por causa da autoconfiança. Não, eu estou preparado. Eu não quero, mas eu estou preparado. É só isso. É isso. A arte marcial vai por esse caminho. Eu até agradeço, André, pela sua fala de se posicionar enquanto homem, porque realmente só as mulheres precisam lidar com determinadas situações e são experiências que os homens jamais vão saber o que é. E eu ainda quero voltar para a questão da rivalidade, quando ela extrapola ali os limites da quadra, de um tatame. O quanto isso interfere nos esportistas? Eles têm essa consciência de que isso é inaceitável? Olha, eu vou falar pelo esporte que a gente pratica aqui. A gente teve o apoio do vereador Marcelo Macedo, quando ele nem vereador era. A gente montou uma liga esportiva aqui no Vale. 2016, 17. 2016. 16, por aí. A gente montou essa liga esportiva. A gente fez uma reunião com 178 faixas pretas do Vale para montar essa liga aqui no Vale. Pusemos todos os donos de academia, faixas pretas, num estabelecimento e trouxemos um presidente da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo aqui, em Taubaté, e sentamos e conversamos. Ó, vamos montar uma liga, vai ser assim, regras... Certificação, curso, treinamento é a responsabilidade com que nós tratamos o esporte. Então, desde que a gente montou isso, nos campeonatos que a gente realizou, junto com o apoio do vereador, nunca teve nenhuma confusão. Então, assim, a gente primeiro tem aquela conversa no começo do campeonato. Chamamos todos os faixas pretas, ó. O campeonato é de vocês, não teria o campeonato sem o apoio do vereador, então vamos fazer um trabalho, um show para as famílias assistirem. Então, dentro desse contexto, nenhum campeonato que a gente fez teve essa rivalidade, chegou a ponto de briga. Existe a competitividade, eu quero que o meu aluno ganhe, você quer que o seu ganhe. Então, assim, nós vamos torcer por eles, mas não vai passar daquilo ali. Entrou para a história essa reunião, porque foi numa quinta-feira à noite, só podia ir faixa preta, não podia levar convidado, não tinha bebida alcoólica. É isso aí, pra conversar. E nós lotamos, e o nego achou ruim, porque, pô, mas eu sou marrom, tô indo para preto. Não, você não vai, porque hoje a reunião é para discutir assuntos referentes à certificação, frente, curso, né? Treinamento, e a maneira como o esporte ia ser conduzido no Vale do Paraíba, não é só em Taubaté, a gente... Sim. Né, tá desde 2016, a gente tem apoio de outras pessoas que nos ajudam muito, mas a Superliga tem feito um trabalho fantástico com o jiu-jitsu na nossa cidade e no Vale do Paraíba. Então, nós já fizemos aqui campeonatos em Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Quiririm, em parceria com o Litoral. Tem Batuba, Caraguá. Batuba, Caraguá. São José. São José. Então, a gente tem uma parceria. A nossa liga tem a Liga do Litoral e a gente vai expandindo os campeonatos. Então, sobre essa rivalidade, ela não tem. Ela tem a rivalidade, a competitividade, não a rivalidade. E nunca extrapolou ali, como diz o vereador, as 4 linhas. Vou deixar o desafio aqui para a gente incluir na Copa Servidor aí. Opa, Na próxima Copa Servidor. Mas quando extrapola, voltando para a sua pergunta, quando extrapola essa energia das 4 linhas, seja no tatame ou seja nas quadras, eu acho que isso é uma coisa momentânea e que aí as pessoas de bem tomam conta e a situação se acalma, logo a adrenalina baixa. É normal que aconteça, mas dentro do racional. Sim.
há aquela rivalidade, às vezes há um ou outro integrante que se julga injustiçado ou por um erro de arbitragem, alguma coisa momentânea, há uma discussão, mas logo eles estão se abraçando, porque é assim que a gente resolve, é no diálogo. Então, se há, principalmente no tatame, essa diferença e há essa energia extra aí, cabe aos demais colocar cada um no seu lugar e logo eles estão conversando. E a gente cansou de ver isso em campeonato. Se houve um problema, vamos resolver no próximo. É ali dentro que se resolve, não é aqui fora. E todo mundo, como a gente chama, todo mundo para começar o campeonato, a gente chama todas as faixas pretas presentes. O que a gente fala? Nós somos aqui os formadores de opinião aqui dentro. Sim. Então nós temos que dar o exemplo em primeiro lugar. Então, assim, a gente não aceita nada fora desse contexto, entendeu? Então, toda vez eu faço campeonato, o vereador está lá, a gente conversa. No último aqui agora tinha 58 faixas pretas, entendeu? Com equipes. Então, assim, do Vale. Com respeito igualmente. Igualmente, todo mundo, cada professor recebe uma pulseira, entra na área de luta para orientar o seu atleta e nunca teve nenhum problema nesse sentido. E ó, nós estamos falando de 8 anos de trabalho e vários campeonatos em todas as regiões, vários aqui na cidade. Os projetos participam, a gente tem a cota social dos projetos, eles têm aí, os que não têm condição não pagam, mas participam. É um trabalho maravilhoso que o Marcelo Ragazzini faz na nossa cidade e que eu tenho orgulho de dizer que eu apoio e faço parte aí e vou fazer sempre. É o que ele falou, eu não estava na política quando a gente começou esse projeto e enquanto eu estiver na vida pública e política, nós vamos apoiar o esporte de maneira incondicional. Agora, nós falamos aqui sobre valores, né, que o esporte proporciona para a nossa sociedade. Mas ainda há valores que têm que vir da família e que estão em falta? Então, a criação de cada um, né, a pessoa vai chegar para a gente porque a família deu para ela ali. Entendeu? A gente vai ajudar nessa educação, né, a básica. A criança já vem, ou o adulto já vem com o que ele tem de vida, experiência de vida. Então, assim, mas que a arte marcial vai agregar, eu não tenho dúvida alguma disso. Não, por favor. O que eu falo para os meus pais e mães lá que chegam para mim, às vezes, isso acontece lá, não sei se na sua academia deve acontecer. Ó, meu filho é muito indisciplinado, é terrível. Então eu vou colocar ele aqui para você dar jeito nele. Acontece muito. Eu falo, olha, não, isso aqui não é um reformatório. Eu não posso ensinar uma base que ele deveria ter. Eu não falo exatamente assim porque eu posso ferir a pessoa. Mas é mais ou menos isso. Agora quem está me ouvindo, eu quis dizer isso. Mas assim, não é um reformatório. Mas vai incrementar o caráter e vai dar valores que eventualmente a pessoa não teve oportunidade, né? E aí vai do espírito dela de se adequar, de entender e da nossa capacidade como professor de fazer entender para que a pessoa assim evolua, né? Mas acontece esse tipo de coisa, com certeza. Por favor, vereador. Eu acho que quando chega um aluno ou uma aluna, independente da idade, você não sabe o que ele está trazendo de problema ou de qualidade. E na medida que você vai conhecendo e que ele vai entendendo, foi o que o Ragazzini falou. Ou ele vai continuar e vai se adequar, ou ele já vai largar. Porque ele não vai caber. Então, se ele vem, por exemplo, mal intencionado, não, eu vou aprender para fazer alguma coisa, ele vai entender que não, porque ele vai ter que aprender a respeitar o professor dele, vai ter que aprender a respeitar o mais graduado e vai ter que aprender a respeitar o colega dele. Ele vai perder na luta, sim. Ele vai ser derrotado também. Então, isso vai mostrar que na sua vida pessoal ele vai ter que melhorar também e vai aprender a aceitar e impor limites. Mas e quando esse aluno vive problemas dentro de casa? Então, a gente está falando da própria vulnerabilidade social que nós falamos, de alcoolismo, de violência. Eles trazem essas questões para vocês? Eles relatam? Eu acho que ele vai externar. Mais do que porque falar. Ali ele vai ser acolhido. Sim. E ali ele vai estar em segurança. Então, eu acho que até a questão psicológica vai aflorar.
Então, se ele está, ele ou ela está ou sofrendo ou sofreu alguma coisa, de repente até para algum colega, para um professor, para um sensei, ele vai acabar se abrindo e trazendo esse problema. Por isso que eu acredito muito que isso deva ser na grade, porque muitas das questões de violência e vulnerabilidade é o professor que acaba, olha, eu estou sentindo aquele aluno diferente, eu estou sentindo aquela aluna diferente. E isso a gente não tem como saber, né? O que acontece na casa com o tempo. Não, com o tempo eles vão trazendo. Seja adulto ou seja criança. Aquela conversa antes do treino, aquela conversa depois do treino. No treino não tem conversa. Até isso eles vão aprendendo. Aqui é lugar de treinar, aqui é lugar de prestar atenção, aqui é lugar de aprender, porque senão você vai ter o revés, né? Que vai tomar o golpe, vai tomar um chute, vai acabar, não se defendendo por desatenção. Então tem uma série de coisas que o feeling ali de quem está conhecendo aquela pessoa num primeiro momento vai afinando no decorrer das aulas de treinamento. André, os alunos compartilham situações como essa dentro de casa? Frequentemente. Eu não sei se é porque, no meu caso, são projetos sociais, né? Mas a gente acaba fazendo mesmo, né? Muito, assim, o papel de paizão, assim, de psicólogo, sem ter formação nenhuma na área, mas é a gente que eles têm, né? E aí eles vêm falar, ou elas, e acontece bastante comigo, assim, né? E a gente tenta orientar dentro da filosofia que nos rege, que é aquela que nós elegemos para nós, que no meu caso é do Karate Kyokushin. E sempre dá certo, né? Às vezes, muitas vezes, não resolve o problema. Seja um problema de vulnerabilidade, de violência, um problema de alguma carência específica de qualquer natureza. Mas se o ambiente à volta do aluno não pode ser melhorado naquele momento, internamente ele vai ter uma resposta que é dada pelo acolhimento, que é dada pelo nosso apoio e pela orientação do espírito e das emoções, né? Que eu acho que é isso. O André sensei, professor de karatê, tem o projeto, mas aqui na nossa cidade nós temos também, através da Secretaria de Esportes, aulas gratuitas aqui no Jardim das Nações. Nós temos o pessoal do Karatê Team que desenvolve esse trabalho. Tem diversos campeões sendo formados aí, inclusive graduados e lutando no Brasil e fora. Tem diversos alunos se destacando e são aulas gratuitas ministradas no espaço público. Então, é importantíssimo que a gente fomente, cuide e divulgue. Muito obrigado aí, né, por um bate-papo voltado aí, essa resenha para o esporte, a arte marcial, como ferramenta de inclusão. Então, de parabéns. Assim, para mim foi um orgulho poder estar participando desse programa. E eu tenho um dado importante aqui, que é relevante a gente discutir sobre isso. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a falta de exercícios físicos é responsável por 2 milhões de mortes todos os anos. Eu quero saber, com o crescimento dos jogos digitais, com a tecnologia, o quanto isso influencia as crianças, os jovens e adolescentes hoje? Hoje qual que é o maior obstáculo? A gente brinca com os pais, é tirar a criança do celular, trazer para dentro do tatame. Então, assim, você vê crianças que não sabem andar no tatame, correr, não tem as atividades motoras fundamentais, então não consegue. Então, a arte marcial vai ajudar nesse caminho, desde o emagrecimento, o fortalecimento, na parte física especificamente. Então, eu tenho casos de obesidade, eu tenho de adultos e crianças, eu tenho um recorde na minha academia lá. Em um ano, o aluno tinha 155 quilos, baixou para 125, perdeu 30 quilos em um ano. Então, assim, tenho certeza absoluta que a arte marcial vai ajudar nesse quesito saúde, entendeu? Tenho certeza disso. E outra, agora a gente vai ser muito bairrista aqui, mas a arte marcial trabalha tudo, né?
É o corpo todo, a mente, é velocidade de reação, é perna, é braço, muito abdômen. Não, porque os gestos técnicos são muito variados. Então é em pé, no chão, é tudo. Não é, por exemplo, veja bem, todos os esportes são bons. Todos. Eu gosto de todos os esportes. Mas o tênis, por exemplo, que a gente estava hoje aqui falando, o gesto técnico é muito unívoco, é sempre a mesma coisa, né? E vai trabalhar o corpo, vai ter saúde, é maravilhoso. Mas para o acervo motor, né, de uma pessoa de 5, 6, 7 anos que fica no sofá da casa, só no celular, a arte marcial é excelente porque vai trabalhar o corpo todo e de formas muito variadas. Então esse benefício é muito próprio do nosso métier, né, da arte marcial. Para você, vereador, como que a tecnologia está brigando aí com a prática de exercício físico? É o mal do século, né? A tecnologia é o mal do século. A Gazini muito bem falou, tirar a criançada do tablet e do smartphone e do videogame. A gente brincava na rua, futebol, carrinho de rolimã, pega-pega. Hoje não tem mais isso, por vários fatores, inclusive a segurança, mas, infelizmente, o comodismo, né? O comodismo, a facilidade. Então, essa questão motora é impressionante como as crianças estão mais atrasadas em relação à nossa geração. Uhum. Aquela geração que brincou na rua, que andou de bicicleta e teve essa oportunidade. E hoje tem que buscar num espaço confinado uma atividade, seja uma academia de luta, ou seja na própria escola. Por isso, mais uma vez, a importância. A escola, grade curricular, vamos fazer a criançada praticar atividade física, porque pelo menos naquele período ela não está no smartphone. Hoje, começa muito cedo, já tem estudos, inclusive, que a criança, em decorrência dos smartphones e dos tablets aí, tendo problema de vista muito mais cedo do que nós que já passamos. Bom, eu que já passei dos 50. Agora, o vereador citou alguns exemplos de projetos de lei, também de apoio a projetos, né, por meio de emendas parlamentares, até mesmo pela própria divulgação, né, isso acaba ampliando as informações, a chegada dessas informações na sociedade. Mas nós estamos caminhando para o final e eu não poderia deixar de perguntar para vocês de que forma o poder público pode ampliar o apoio. No meu caso aqui, o vereador Marcelo Macedo já está tentando colocar as artes marciais nas escolas, certo? Apoia a gente incondicionalmente, entendeu? Assim, eu nem gosto de ficar pedindo muitas coisas para ajudar, mas às vezes a gente não consegue dar conta e vem através dele, e ele sempre portas abertas para a gente. Como ele falou, os campeonatos têm apoio, o projeto social tem apoio, fora outras artes marciais que ele também apoia, entendeu? Então, assim, a ideia é que, como você mesmo disse, que vários vereadores enxergassem esse lado, entendeu? Não, assim, o lado social do negócio, que a arte marcial vai trazer melhora para a nossa cidade. Então, eu só tenho a agradecer aqui. É mais ou menos isso. Eu vim para cá, eu não sou daqui, né? Eu sou de outra cidade, Bragança Paulista. Eu vim para Taubaté há 7 anos. Eu vim porque passei no concurso público e eu sou funcionário da Secretaria de Esportes, onde existem esses projetos aí sociais, esportivos, que eu tô lá até hoje trabalhando. Só que a Secretaria de Esportes, quando eu vim, e ainda é assim hoje, é muito setorizada administrativamente. Então eu tô no esporte social e eu não tinha verba para ir para as competições. E eu pessoalmente acho que a competição é muito emancipatória, que é muito emancipatório você colocar alguém que não teria condições de ir para uma competição e nem de treinar o karatê em primeiro lugar no Campeonato Paulista, e nem que não seja o primeiro, né? Foi lá e deu o máximo e tal. E eu queria essa verba e não tinha. Aí eu conheci o vereador Gessé. O vereador Gessé falou, não, vamos embora e tal, você tem razão. E assim como o vereador Marcelo, ele teve esse olhar diferenciado e específico para a arte marcial, que a gente fica tão assim, feliz de ter, né? E aí, desde então, a gente tem outro projeto paralelo, que é o Karatê Kyokushin Taubaté. Então, eu tenho o apoio dele também e fico muito feliz hoje
em saber que existem outros vereadores também que têm essa mesma noção. E eu acho que é isso, é ampliar essa mentalidade entre as pessoas que estão no poder público, para que a gente tenha mais disponibilidade dos equipamentos públicos, das quadras, dos ginásios, dos clubes parceiros, equipamentos. E isso vai se fazer mediante a ideia dos vereadores, porque é o legislativo, né? De que o esporte é saúde e é educação. É a única frente que vai trabalhar desses dois jeitos. Isso é muito importante socialmente. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pela presença de vocês, pelo bate-papo e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Esse foi mais um episódio do Resenha Podcast. Eu te encontro ao longo da programação. Até mais!